Eu estou passando por aqui para falar um pouco com vocês da nossa avaliação, nossa primeira avaliação da disciplina de Psicologia e Políticas de Trabalho. Então, nós tivemos um atraso, como eu já coloquei num vídeo anterior, e nesse momento eu queria compartilhar com vocês alguns pontos da nossa avaliação para ajudar vocês, né, a guiar vocês aí no estudo desse material. Então a gente disponibilizou duas unidades, contando um pouco desse momento de 15 anos, né, do seminário que comemora 15 anos do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. E esse seminário foi um seminário nacional de Psicologia e Políticas Públicas, nomeado de Defesa e Resistência da Psicologia nas Políticas Públicas. É importante ressaltar que o nosso Conselho de Psicologia, ele atua através dos sistemas de conselhos, um espaço democrático que tem a preocupação com esse centro de referência em produzir reflexões com uma diversidade de profissionais, sejam eles professores, estudantes, a própria categoria, especialistas da área, com a preocupação de uma qualificação da prática da psicologia nesses espaços. É importante destacar que tem crescido muito pós a Constituição de 88 os espaços para além do SUS da prática profissional da psicologia. Então, um conselho muito preocupado com essa prática, ele constrói esse lugar de discussão e de aperfeiçoamento das nossas práticas, tá? O que tem destaque para que vocês possam pensar na nossa avaliação? Primeiro, o que é o CREPOP? O que é esse Centro de Referência Técnica? Tá? As palestras e a escrita, elas trazem uma referência a uma postura técnica, a uma postura ética e uma postura política da construção do CREPOP. Está destacado na introdução do seminário essas referências. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar um ponto da nossa prova. Outro ponto é que esse CREPOP é composto por uma grande rede de pessoas que estão empenhadas em qualificar o exercício profissional. O que isso traz para a gente de acréscimo? A qualificação do nosso exercício profissional da psicologia em políticas públicas. Outra questão que eu acho importante é o quanto que o nosso Código de Ética está atrelado à Carta dos Direitos Humanos. Ou seja, é importantíssimo entendermos o que reza essa diretriz de direitos humanos para entendermos o nosso Código de Ética. Pensar psicologia, pensar a prática psicológica, pensar o Código de Ética do nosso Conselho Federal de Psicologia é entendermos toda a vinculação que temos como prática profissional na Declaração dos Direitos Humanos. Então, o nosso Código de Ética está alicerçado nos direitos humanos. Acho que esse é um ponto extremamente importante. Isso diz respeito sobre o quê? Sobre garantia de direitos, sobre uma sociedade menos desigual, sobre a prática psicológica
alicerçada a uma promoção de cidadania, tá? Tudo isso está descrito lá nos textos separados para a nossa disciplina. Outro apontamento que eu gostaria de fazer é sobre uma professora que faz uma fala na mesa de abertura desse seminário, que é a Neuza Guareschi. Ela é fundadora do CREPOP e é uma referência para nós psicólogos na prática da psicologia nas políticas públicas. Então, ela traz algumas reflexões que eu acho importante a gente revisitar e eu acho importante entendermos na importância da prática da psicologia nas políticas públicas. Por exemplo, ela fala sobre a inserção da psicologia no campo das políticas públicas e o quanto isso possibilita à profissão uma maior visibilidade a práticas que eram menos conhecidas. Ela também nos traz a reflexão dessa participação, da execução e nas ações que também projetam a criação de políticas e o quanto que o objetivo dessa discussão e a construção do CREPOP estão direcionados à melhoria das condições de existência da população brasileira. Então existe, né? A gente acaba de falar sobre a questão dos direitos humanos, a prática psicológica nas políticas públicas e o quanto de interesse com a possibilidade de promover melhores condições existenciais. Acho que essa é uma reflexão pertinente. Outro ponto que eu acho importante trazer para vocês é a participação da professora Stella Schenver, que também é uma referência, e ela traz uma palestra sobre a população em situação de rua. É importante destacar que ela traz essa reflexão do cuidado, da prática com a população de rua para destacar os paradoxos que existem. Por exemplo, numa política que ela se projeta a defender direitos, mas no seu exercício ela pode estar à disposição de outras coisas. Por exemplo, ela vai dizer sobre o quanto nós temos construído no nosso imaginário modos subjetivos de entender, por exemplo, que a questão da situação de rua é feita de problemas familiares, de problemas íntimos. E isso faz com que a gente desconsidere, por exemplo, que ela destaca o contexto que joga as pessoas para a rua. Não são palavras minhas, são palavras da professora Stella. Tá? Ela faz uma crítica a essa concepção de que a questão das pessoas em situação de rua é produzida por um capricho comportamental ou por um adoecimento pessoal familiar, e investe em denunciar o que ela chama de práticas policialescas, ou seja, podem ser práticas da polícia, tá? Ou de outros profissionais que, partindo desses pressupostos, vão produzir uma punição dessas pessoas. O que isso tem a ver com a psicologia? Tudo, porque a nossa prática profissional pode estar alicerçada a isso. Tá? E é importante essa reflexão no que tange a nossa prática profissional em políticas públicas. Bom, pessoal, acho que eu trouxe alguns pontos elementares para a prova. Preciso destacar que, apesar de estar trazendo essas reflexões, a nossa 1 ela está circunscrita com esse material que nós colocamos lá na nossa plataforma e eles devem ser observados. São apenas alguns palpites, tá?
Estou à disposição se vocês precisarem de retirar alguma dúvida, discutir o texto, vocês podem entrar em contato aqui com o professor. Um bom dia para vocês. Espero que essa mensagem chegue até vocês, né, de uma maneira que produza um efeito tranquilizante, de calma. E estou muito feliz de poder compartilhar esse material com vocês, que é de extrema importância para a psicologia. Fiquem na paz.